Quantas crianças se dirigem para o infantil, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 1, verso 1 ao 10. Jeremias, nós vamos abrir o capítulo número 1, do verso 1 ao 10. Vamos ler a palavra de Deus de forma responsiva. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Vamos lá. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas o Senhor me disse: não digas no passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir direção sobre a palavra do Senhor. Pai eterno, tua palavra é santa, única e verdadeira. Nós queremos, ó Deus, entendê-la. Queremos, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Fala conosco, Senhor Deus, através desse texto, e que ele, Senhor Deus, possa, acima de tudo, Senhor Deus, cumprir o seu papel de edificar as nossas vidas e nos tornarmos pessoas que possam glorificar o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos confronta, o Senhor nos molda, e o Senhor, acima de tudo, estabelece sobre nós princípios, que esses princípios possam, Senhor Deus, ser inegociáveis, e que nós possamos caminhar debaixo da graça e do amor do Senhor. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de sermões que eu gostaria de convidar os irmãos a meditar sobre um tema que tem tocado no meu coração já há algum tempo. E esse tema foi reacendido no meu coração através de um aconselhamento que eu estava fazendo, e nesse aconselhamento eu acabei tendo uma indagação que me trouxe à tona novamente o tema que eu proponho nessa noite. E eu gostaria então de falar um pouquinho para vocês e pensar junto com vocês sobre qual o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós acabamos, na verdade, fazendo a nós mesmos. E nesse aconselhamento, então, a pessoa diz assim: pastor, minha vida acabou, não tem sentido mais, eu não sei mais o que fazer, eu não sei qual é o propósito, eu não sei por que eu estou aqui nesse mundo. A pessoa que me fez essa indagação, ela mora hoje em um país e que nós acabamos, na verdade, tendo uma impressão de um país rico. Ela mora no Japão. O Japão é uma sociedade em plena prosperidade financeira, tecnológica, mas é uma sociedade completamente longe daquilo que seja o sentido da vida. O
Os relacionamentos no Japão são muitas vezes frios, distantes, e a solidão abarca o coração de todos os moradores daquele país. E eu com certeza creio que essa pessoa que conversando comigo, ela na verdade estava sentindo um pouco dessa ação, além das dificuldades da sua própria vida. Ela viveu alguns transtornos e algumas situações no seu próprio relacionamento conjugal que acabou levando ela à separação. E engraçado que lá as pessoas na verdade ainda são alvos severos de uma grande falta de compaixão, principalmente dentro desse termo. Há muito preconceito de pessoas separadas naquele país, principalmente para descendentes de japoneses. E isso então me trouxe à tona. Eu a princípio fiquei até com medo de ser um princípio de depressão e a pessoa está na verdade tentando e pensando sobre suicídio. Porque quando começamos a perguntar demais sobre a vida, é porque nós estamos questionando demais a nossa vida. E essa pergunta ela permeia a palavra do Senhor como um todo, desde Gênesis, Apocalipse, todos os personagens bíblicos, eles de certa forma, eles fizeram essa mesma pergunta, e é a pergunta que eu gostaria de fazer com vocês. Albert Einstein, ele escreveu um livro, e nesse livro que ele escreveu, ele foi traduzido para o português, Como Eu Vejo o Mundo. Ele foi lançado em 1981, a editora Nova Fronteira. Ele diz algo muito interessante. Ele, numa frase, ele tenta resumir o que ele explica, falando sobre o sentido da vida. Ele disse então o seguinte: aquele que considera a sua vida e a dos outros em qualquer sentido é fundamentalmente infeliz, pois não tem motivo algum para viver. Trocando as palavras de Albert Einstein, ele está dizendo que quando nós perdemos o sentido da vida, não há razão por que viver. E nós, como seres humanos, nós precisamos de sentido. Nós precisamos, na verdade, saber o que significa, o porquê que estamos aqui, qual é a direção que nós devemos caminhar. Então eu quero começar essa série de sermões partindo desse princípio e tendo como base um versículo bíblico que está em Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreve, então, ele diz algo muito interessante. Vamos ler juntos aí o texto do apóstolo Paulo, Colossenses 1,17. Vamos lá? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Qual o sentido da vida? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Será que a pergunta não está fora do contexto quando nós olhamos para a pessoa de Deus? É isso que nós vamos tentar entender nessa noite então. E a minha proposta do dia de hoje, do nosso primeiro sermão, é, na verdade, responder a uma afirmação que muitos de nós temos e que muitas vezes nós dizemos: eu sou fruto do acaso. Então eu quero dizer para você que você não é obra do acaso. Eu sou fruto do acaso. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Eu não sei nem a razão da minha existência. Eu não sei nem por que Deus me criou. Eu não sei como eu nasci. Eu na verdade nem sei. Minha mãe me desprezou. Sou uma pessoa completamente desprezada pela família. Eu muitas vezes não tenho nem família. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Eu acho que sou uma obra do acaso. E será que isso não traz a nós alguns pensamentos e nos traz algumas perguntas que nós deveríamos tentar responder de alguma forma diante dessas situações? A primeira pergunta que, na verdade, nós devemos fazer durante o nosso período de vida é: quem sou eu? Você já parou, já olhou para você assim, chegou diante do espelho, encarou você mesmo e fez essa pergunta para você mesmo: quem sou eu? Ou, ao contrário, se você não tem coragem de olhar para você no espelho, você já parou e pegou uma folha branca e lá no alto você escreveu: quem
quem sou eu, e escreveu tudo o que você é e tudo aquilo que você não é? Você já fez isso? Já fez uma autoanálise da sua vida, do seu cotidiano, da sua existência? Isso nós deveríamos fazer sempre, mas a maioria de nós, eu tenho certeza que nunca parou para fazer essa consideração ou essa autoanálise. Nós muitas vezes pedimos a opinião das pessoas, e às vezes nós esperamos as opiniões das pessoas. E será que é dessa forma que nós devemos agir? Outra pergunta: qual a razão da minha vida? Será que a nossa vida tem significado só em comer, dormir, levantar, ir para o trabalho? Será que qual a razão? Qual é a razão da nossa vida? Outra pergunta: para onde vou depois de morrer? Você já fez essa pergunta para você? Quem é cristão aqui já deveria ter feito e deveria ter respondido já também, né? Deveria ter essa convicção. Mas eu sei que muita gente ainda tem dúvida. Engraçado que quando eu vou fazer o discipulado e eu vou falar sobre a certeza da salvação, eu digo para as pessoas assim: nós podemos ter a certeza, porque João capítulo 10, a palavra de Deus diz que foi o Pai que deu ao Filho a nós, e nós somos resposta dessa intervenção de Deus. E Deus não nos deu a salvação porque nós fazemos obra ou porque nós somos melhores, mas Deus nos deu a vida eterna. E algumas pessoas, quando eu indago isso, falam assim: mas você é pecador. Aí a pessoa: pastor, realmente, eu não sei, eu tenho dúvida, porque eu sou pecador, eu faço coisas que eu não devia fazer. Mas será que a nossa condição de salvação, ou a condição depois da morte, está condicionada àquilo que nós somos no momento atual, ou àquilo que nós somos na eternidade? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo, e escreveu os nossos nomes no livro da vida antes da fundação do mundo. Nós somos alvos desse amor de Deus. E ainda outra pergunta que nós deveríamos fazer a nós é essa pergunta que eu quero responder. Então, eu quero tentar, junto com vocês, construir um pensamento e responder: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? E partindo então desse pressuposto, eu gostaria que nós olhássemos para o texto que nós temos em mãos. Qual o sentido da vida? E o texto que nós temos em mãos vai falar sobre a vida de Jeremias. Eu não tenho como responder essa pergunta sem pensar no personagem bíblico. E eu procurei, nesse primeiro momento, pegar um personagem que tinha sérias dúvidas. Não só dúvidas emocionais, mas também dúvidas físicas e dúvidas principalmente espirituais. Jeremias é um retrato clássico de alguém que se sente à margem da sociedade. Aquela pessoa que tem uma baixa estima muito grande. Aquela pessoa que se acha à margem da sociedade, que na verdade foi desprezado pelos pais, na verdade viveu toda a sua relação no cotidiano da sua história dentro dessas realidades. Mas Jeremias foi fruto do amor de Deus, e isso a gente não pode negar de forma nenhuma. Deus não olhou quem era Jeremias, Deus não olhou qual era a capacidade de Jeremias. Deus, na verdade, não assenterou nenhuma dessas situações, a não ser que ele amava Jeremias. Ele olhou para Jeremias e então, partindo desse pressuposto, ele disse: a sua história nunca mais será a mesma. Quem foi Jeremias? Jeremias foi filho de Euquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Ele nasceu em 650 a.C., no período final do reino de Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Foi nessa cidadezinha sem muita importância que nasceu Jeremias. Nasceu de uma família sacerdotal.
Mas, no entanto, eu creio que Jeremias, na sua infância, ele nunca imaginou que ele seria um profeta, até porque ele viveu um período da sua infância aonde os reinados de Manassés e Amon demonstravam que os profetas, na verdade, não tinham tanto valor. E, ao contrário, eles foram alvos de morte, de todo tipo de transtorno. Então, essa apostasia que vivia Israel foi aquilo que mostrou a infância de Jeremias, que ele, na verdade, não queria ser. É típico aquele filho de pastor que viveu a vida toda dentro do pastorado do seu pai, e quando chega a idade de razão, a idade adulta, ele diz assim: eu não quero ser pastor. Mas não é porque Deus não o chamou, que Deus pode, na verdade, colocar essa disposição no coração dele, mas porque ele conviveu com a igreja e viu, na verdade, as dificuldades que o pastor passa no seu dia a dia e enfrenta no seu dia a dia. Geralmente, filho de pastor não quer ser pastor. É raro os filhos que querem continuar, então, a obra do seu pai, porque eles sofrem todo tipo de situações. E os filhos de pastor, e esse, eu posso dizer dos meus, aqui no presbitério, na nossa região, quando eles se encontram, e eles vão indagar um ao outro: você é FTP? Aí um dia eu perguntando para os meus filhos: o que é isso, FTP? Filho de pastor. Já tem uma sigla, filho de pastor. Por quê? Porque aí eles podem identificar, e aí eles vão conversar sobre a realidade e a circunstância que vivem. Jeremias não era diferente, ele vivia numa cidade onde o sacerdócio era, na verdade, o objetivo de todos os filhos. Mas Jeremias não queria isso de forma nenhuma, ele queria isso. E a história de Jeremias nos mostra isso de forma clara. Jeremias, quando ele é indagado por Deus, ele diz: Senhor, eu não sei o que falar, não me leve para esse caminho. Trocando em palavras aqui, ele está dizendo assim: Senhor, eu não vou conseguir, eu não sei nem o que dizer. Você já ficou diante de algumas situações assim, sem saber o que falar, o que dizer? Ou você sentir que não é capacitado para determinada situação? Eu já disse para os irmãos que todas as vezes que eu subo no culto, a minha emoção, a minha estrutura é a mesma desde o dia em que eu subi a primeira vez para pregar a palavra de Deus. Eu tremo, eu subo com uma facilidade muito grande, eu fico nervoso. E eu já disse também que o dia que eu perder isso, eu paro de pregar. Porque isso, na verdade, é o meu temor a Deus. E quando eu perder esse temor, eu não tenho significado em dirigir a palavra de Deus. Nós precisamos ter temor. Então, a ideia de Jeremias não era diferente. Ele estava dizendo que ele estava sentindo no coração: eu não sou capaz. Com certeza, a pergunta que nós fizemos no início, qual é o sentido da vida, ela martelava a cabeça de Jeremias o tempo todo. Qual é o sentido da vida? Eu não sei por que eu estou aqui. E isso fica claro nesse texto que nós lemos. A história de Jeremias mostra isso para nós. O chamado de Jeremias é interessante. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias. A descrição de sua convocação, podemos perceber que Deus age de forma soberana, porque pelas condições de Jeremias ele não seria. Ele teria recusado. Se fosse um processo de qualificação para trabalho, ele estivesse aqui diante de uma pessoa de capacidade para dirigir um RH, ele falar: não, esse rapaz aí não tem jeito não. Esse aí não pode trabalhar na empresa não, ele não tem nem condição, ele falou que não sabe falar, ele falou que é criança demais, então não vou contratar ele não. Mas Deus age de forma soberana. Para, rapaz, você não é criança. Não se preocupe com o que vai falar não, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Jeremias era conhecido como profeta chorando. E a gente percebe isso de forma clara. Ele escreve Lamentações
E Lamentações é o choro expresso de Jeremias. Mas o próprio livro de Jeremias narra que ele era um profeta assim, que ele questionava a Deus, ele dizia, ele chorava: ah, Senhor, até quando esse povo vai continuar dessa forma? E sempre Deus tem que estar mostrando a ele que a vida dele tem um sentido muito maior do que o que ele imagina. E que toda circunstância que vivia o povo era algo que deveria acontecer para que o povo entendesse também que há um sentido para a vida deles. Eles entrariam sim no cativeiro, e quando estivessem no cativeiro, eles trariam à sua memória a verdadeira razão por que eles estão nesse mundo, porque o povo de Israel tinha perdido o significado. E olha que interessante, ainda tentando responder essa realidade, o ministério do profeta Jeremias foi exercido em um período de pelo menos 40 anos, desde o seu chamado até então os dias em que o povo de Israel já estava vivendo no cativeiro. Jeremias, então, ele foi aquele profeta que falou sobre o cativeiro, alertou sobre essa possibilidade, e aquele indivíduo que viu o povo sendo levado para o cativeiro e vivendo no cativeiro. Aí eu imagino que nos últimos dias do seu ministério, essa pergunta continuou batendo com mais propriedade ainda na sua mente. Porque tudo que ele não queria, apesar de ele pedir isso no capítulo 12 de Jeremias, ele pedia a Deus que faça alguma coisa com o povo para que eles voltem para o Senhor, mas eu tenho certeza que no coração dele ele não queria ver o povo no cativeiro. E com certeza ele deve ter pensado isso: será que eu sou o profeta que veio trazer o castigo para esse povo? Será que esse é o sentido da minha vida? Será que esse é o sentido da minha vida? E aí eu quero partir junto com vocês, então, olhando para o texto, responder qual é o sentido da vida, partindo da vida de Jeremias. E nesse sentido, então, eu gostaria que nós estivéssemos lendo os versículos iniciais do texto, verso 1 ao 4, e nós vamos então responder a primeira questão que mostra o texto para nós. Jeremias, capítulo 1, verso 1 ao 4. Leamos a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, do 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. Primeira coisa que eu vejo aqui, que é uma resposta clássica a nós sobre essa ideia de qual é o sentido da nossa vida, é que nós somos alvo do amor de Deus. Jeremias foi alvo do amor de Deus. O texto deixa isso de forma clara para nós. A palavra do Senhor poderia ter vindo em qualquer família. A palavra do Senhor poderia ter ido de encontro a qualquer pessoa. A palavra do Senhor poderia ter ido de encontro a diversos filhos de sacerdotes, homens capazes de ser profetas, homens que não se consideravam como crianças, homens que não tinham, na verdade, vergonha de falar. Mas a palavra de Deus foi justamente de encontro àquele homem que se sentia a pior pessoa de todas dentro dessa sociedade. Ela foi de encontro a um homem que tinha uma baixa estima muito grande. Mas Deus, de alguma forma, estendeu a sua graça e o seu amor, de forma que Jeremias, na verdade, começa a buscar o entendimento e achar o sentido na sua vida, partindo desse princípio. Nós somos alvo do amor de Deus. E aí eu quero dizer para você que às vezes
por si só, é uma obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Deus nos ama de forma profunda. E a primeira carta de Deus para nós, como sinal desse amor, está em João 3,16. Abra sua Bíblia. Esse texto foi escrito para você. Esse texto foi escrito para nós, para mostrarmos que nós temos um sentido. A palavra de Deus que veio a Jeremias também veio a nós. E João expressa isso de forma clara. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos alvos desse amor. O profeta Jeremias, ele poderia se considerar, sim, a pior pessoa do mundo. Ele poderia ser recusado dentro dessa sociedade, aonde o que tem valor é quando você, na verdade, possui alguma coisa para dar às outras pessoas. Jeremias não tinha nada para dar para ninguém. Ao contrário, ele se sentia, na verdade, a recusa de toda a sociedade que ele vivia. Mas, no entanto, ele foi alvo, ele foi objeto do amor de Deus. Deus o alcançou. A palavra de Deus veio a Jeremias e veio de encontro, de tal forma que essa palavra transforma, ela muda toda a realidade que nós vivemos. Deus ama a cada um de nós, e Deus ama com um profundo amor. Nós precisamos então entender que nós somos sim objetos do amor de Deus. Antes de nós questionarmos a nossa existência, Deus, na verdade, havia feito um projeto todo, porque a própria palavra de Deus nos diz isso. Ela diz que os nossos dias estão todos contados, os nossos dias estão todos escritos, os nossos dias estão todos diante de Deus, e a nossa história está, na verdade, escrita pelo próprio Deus. Nós somos alvo do amor de Deus. Eu não sei você, mas uma coisa que para mim é preciosa é a palavra de Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, é como o salmista no Salmo 119. Para mim ela é como um mel suave. Ela para mim é doce. Ela enche o meu viver. E quando eu vejo alguns textos como esse, como Romanos 8, quando diz que o amor de Deus é um amor que vai além da nossa compreensão, não existe nada que pode nos separar desse amor, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra situação, como nós cantamos aqui. Eu entendo que, na verdade, o sentido da minha vida está muito além daquilo que eu consigo enxergar. Porque, como objeto do amor de Deus, eu sou uma pessoa preciosa. Alguns até dizem, nós somos príncipes e princesas. Eu não quero chegar a essa realidade junto com você, mas eu quero entender que, apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, de todas as nossas anomalias, as nossas questões emocionais, seja elas pessoais, nós somos objeto do amor e da palavra de Deus. Deus levou 2000 anos para escrever um livro por causa de você, por causa de mim. Deus, quando criou o homem, Ele criou com um objetivo. Todos nós temos o nosso objetivo. Há um livro do Rick Warren, eu sempre gosto de citar esse livro, porque é um livro que marcou principalmente a minha vida, uma vida com propósito. Algumas pessoas não gostam desse livro, porque na verdade ele faz uma consideração, e ele faz um desafio a nós em 40 dias. Ele fala assim: em 40 dias você vai encontrar o propósito da sua vida. Eu não acho que em 40 dias tem alguma magia ou alguma situação que venha trazer isso ao meu coração. Mas o que está escrito no livro é muito sério, que fala justamente dessas questões. Eu fiz questão de compartilhar hoje no boletim. A mensagem do boletim é o primeiro capítulo do livro, Uma Vida com Propósito, e fala justamente disso que nós estamos conversando.
Nós não somos obra do acaso. Nós temos um sentido. Nós não estamos aqui por acaso. Não, a nossa vida ela tem uma história. E por trás dessa história está a nossa própria realidade como objeto, como algo do amor de Deus. Deus poderia ter feito qualquer coisa por nós. Ele poderia ter nos dado uma vida de riqueza, uma vida de grandes posses, uma vida com uma família ajustada, uma vida com filhos obedientes, uma vida com um cônjuge que, na verdade, pudesse me amar com propriedade. Mas Ele não fez nada disso. Ele não fez nada disso para que nós pudéssemos entender que, apesar de tudo que nós vivemos nessa terra, todas as dificuldades que nós vivemos nessa terra, Ele fez tudo se voltar em prol das nossas pessoas. Ontem nós conversávamos com jovens sobre ansiedade e depressão. Isso é um mal que tem atingido as pessoas com grande propriedade. Porém, depressão é patologia, ansiedade, segundo a Bíblia, é pecado. Eu estou sendo bem claro para vocês. Eu sei que nós temos aqui estudantes de psicologia, de outras realidades, e a ansiedade também é colocada como uma patologia. Mas antes dela ser colocada como patologia, há 2000 anos atrás, a Bíblia já estava dizendo que ela é um pecado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Seja conhecida diante de Deus a vossa ansiedade. Deus, na verdade, Ele conhece os nossos corações, conhece toda a realidade que nós vivemos. Mas nós temos uma mania muito ruim. Nós sofremos antes das coisas acontecerem. Se o médico chegar para você e falar assim: olha, você vai fazer exames e eu quero que você faça uma biópsia, essa palavra biópsia já está ligada diretamente com câncer. Você já imagina assim: ixi, agora estou com câncer. E algumas pessoas se somatizam tanto a isso que antes de obter o resultado ele já sai contando para todo mundo que está com câncer. E nós temos uma síndrome muito ruim também, a síndrome do coitadinho. Eu gosto de falar que é a síndrome da galinha da Angola. Que nós devemos dizendo: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Parece que a gente gosta dessas coisas. Se a gente está doente, alguém pergunta: você está doente? Ele fala, se você estiver mais ou menos, você fala assim: eu quase morri. Não é? O homem, então, quando a mulher pergunta para o homem: você está doente, meu filho? Ele diz assim: acho que estou morrendo. Porque o homem é mais dramático. O homem é mais dramático. Mas eu vejo que tudo isso, na verdade, são situações que o pecado aflora no nosso coração. O pecado transforma tanto a nossa vida que nós não acreditamos que Deus olhe para nós e que nós sejamos objetos desse amor. Você pode perceber, quem está falando com Jeremias é o próprio Deus. O que ele deveria fazer? Ele deveria: não, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que você tem que entender. Quando Deus fala que ele vai ser levantado como profeta, ele já arruma uma desculpa. Não, mas eu sou criança demais. Eu não sei o que falar. E nós somos assim também. Deus olha para nós e diz assim: olha, você tem significado, você é uma pessoa compatível, eu amo você. Mas nós vivemos dizendo para Deus: não, Senhor, eu acho que eu não sirvo para nada, não tenho valor nenhum. Não tem valor nenhum. O texto ainda vai dizer para nós uma segunda coisa que nós precisamos entender, que Deus mostra para Jeremias. A segunda coisa: Deus nos conhece. Olha aí o verso número 5. Vamos ver juntos, vamos lá? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta. Desculpa que ele vai dar agora. Eu te conhecia antes de você imaginar que você existia. Não é isso mesmo? Antes da sua mãe e seu pai pensar em você, antes deles casar.
Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que conhece toda a estrutura de Jeremias e escreveu todos os seus dias de acordo com a sua vontade. E está dizendo claramente para Jeremias: você não depende de você, você depende de mim. Por quê? Porque eu te conheço. Eu te conheço. A maioria de nós somos conhecidos pelas pessoas que estão próximas de nós: esposo, filhos, e às vezes um amigo mais íntimo tem, na verdade, uma facilidade de conversar e entender você. Mas a maioria das vezes nós achamos que nos conhecemos, às vezes achamos que sabemos o que nós, vamos dizer aí, queremos, né? Mas muitas vezes nós somos surpreendidos quando alguém fala de nós, porque quando uma pessoa fala de nós sempre dizemos: não, eu não sou isso. É porque nós não conseguimos perceber o que somos. Mas nós não devemos, na verdade, até se nós queremos entender o que Deus quer de nós devemos, na verdade, entender o que nós não deveríamos ser. Não é o que nós deveríamos ser. Nós deveríamos conhecer o nosso estado de pecado. E deveríamos lembrar que Deus conhece todos os detalhes da nossa vida, no mais profundo. Ele nos conhece assim antes da fundação do mundo, né? Antônio Saint-Exupéry, ele escreve uma frase muito interessante no seu livro, O Pequeno Príncipe. Ele diz assim: só se vê bem com o coração o essencial, e é invisível aos nossos olhos a verdade que vai nesse coração. Nós não conseguimos enxergar. E se nós não conseguimos enxergar, quando nós olharmos para um texto como esse, nós devemos entender o seguinte: eu não devo preocupar porque eu estou nas mãos de Deus. Se eu sou objeto do amor de Deus, qual é a minha preocupação? O que eu devo imaginar? Não, Deus sabe todas as coisas. É Deus que comanda o meu casamento. Mas nós temos respostas prontas para tudo isso. Meus irmãos, acompanhar casais em separação é terrível, e eu me desgasto muito com isso. E ultimamente eu tenho vivido algumas realidades como essa. E o pior de tudo é que você chega com o casal, mostra que está errado, que eles não podem fazer isso, que eles vão trazer uma consequência ruim para eles, para os filhos, antes se eles não tivessem casado. Mas aí esses indivíduos muitas vezes têm uma frase pronta: eu quero a minha felicidade, eu não suporto mais esse casamento, e eu sei o que é melhor para mim. Não sabe nada, porque se soubesse, deixava Deus tomar conta da sua vida e deixava Deus ser soberano sobre o seu casamento, e diria para si mesmo: olha, independente do que está acontecendo, eu sei que Deus pode mudar o casamento, Deus pode mudar a minha vida. Aí sim eu diria a você que você sabe o que você precisa. Mas a maioria das pessoas já tem as suas convicções, e alguns acham um argumento até diante de Deus para poder tomar as suas iniciativas erradas na vida. Eu não estou dizendo que se aconteceu com você a separação, isso é um erro, mas às vezes o que aconteceu diante da separação foi a forma como você encarou essas realidades. Porque muitas vezes nós não deixamos Deus tratar de forma específica o que nós estamos vivendo. Nós queremos tomar conta da nossa vida, e aí nós queremos achar um sentido que nós mesmos podemos escrever, quando na verdade o sentido da nossa vida é escrito por Deus. Deus sabe todas as coisas, soberania de Deus. Ainda, o profeta Jeremias, a partir do verso 6 até o verso 8, nos mostra uma outra realidade. É que nós devemos entender que não dependemos de nós. Olha lá, vamos ver juntos o verso 6 até o 8. Diz assim o texto: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar,
porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando nós caçamos sentido para a nossa vida, nós passamos a depender daquilo que nós achamos, não é nem do que cremos, é daquilo que nós achamos. E esse achismo nos leva ao abismo, porque na maioria das vezes nós já confeccionamos na nossa mente o que nós achamos, o que nós entendemos como felicidade, quando na verdade isso não depende de nós, depende exclusivamente daquilo que Deus pode fazer por nós. Eu não deveria dizer assim: eu preciso ser feliz diante do meu casamento. Eu deveria, na verdade, dizer o seguinte: eu preciso que Deus me ajude a ser feliz no meu casamento. Mas a maldição sobre as nossas vidas é que nós tomamos conta de tudo. Nós tomamos conta do trabalho, nós tomamos conta dos nossos bens, é minha casa, é meu carro, é a minha família, é o meu trabalho, é as minhas posses, é o que eu quero, é o que eu vou fazer. E aí o real significado da nossa vida se torna em torno dessas coisas. E aí achamos que a felicidade depende se eu tiver um carro do último tipo na minha garagem. E aí, meus irmãos, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo agora no nosso aniversário de casamento no ano passado. Todo homem tem um sonho, gosta de falar de carro, né? Hoje eu estava vendo meu filho falando com os colegas dele, né? Ah, mas um carro assim e tal, falando, Lamborghini, não sei o que mais, né? O sonho de todo homem é ter uma Lamborghini e uma Ferrari. Não é porque isso é de coração, o homem gosta de falar de carro. No aniversário de casamento, os meus 25 anos de casamento, a Marisa, nós estávamos visitando o Museu do Carro, e lá tinha a participação em algumas coisas, e nós compramos um ingresso para ver um filme sobre carros. Pergunta se eu estava todo feliz, né? Porque o homem fica feliz vendo carro, né? E eu estava lá, achando tudo muito bonito. E no final, quando a gente saiu, ele falou assim: vocês têm direito a participar de um sorteio. Sorteio de que? Tem aqui diversos brindes aqui. E ele rodou lá a roleta, e aí saiu no primeiro. O que era? Um drive de Ferrari. Eu falei: drive de Ferrari deve ser um jogo, alguma coisa assim. Quando de repente o rapaz chegou perto de mim e falou assim: e aí, quem que é que vai dirigir a Ferrari? Eu falei: você dirigir a Ferrari? Isso encheu no coração, né? Ferrari. Quando eu entrei, eu dirigi ela por 10 quilômetros. Até hoje eu não sei qual é a sensação. Eu não tenho nem dimensão na minha cabeça. Porque eu sei que eu não tenho condição de ter um carro desse. Nunca. Mas não foi boa? Eu não sei. Eu fiquei meio abobado. Eu lembro do instrutor que estava do meu lado e que ele dizia assim: acelera esse carro. Eu estava meio bobo ainda. Não é por quê? Porque aquilo não era para mim. Agora, com certeza você falar assim: eu andei numa Ferrari. Aí tudo bem, eu vou dizer para você: eu andei, agora eu não sei o que é. Para mim é um carro normal. Para mim é um carro normal. Mas ele tem uma aceleração? Tem, mas eu não tive nem experiência porque eu estava tremendo. Eu tremia mais do que para ver. Você sabe qual foi a minha preocupação quando eu entrei no carro? Se eu bater esse carro. Dinheiro para pagar. E olha, quando você vai, antes de entrar, você assina um termo de compromisso. E ali está o termo de compromisso que você é responsável por qualquer coisa que aconteça com o carro. Eu posso desistir na hora que eu assinei o termo. O que eu quero dizer para você? É que às vezes nós achamos que a vida depende dessas coisas, depende de nós. Eu estou vendo agora uma menina aí, um vídeo que está sendo muito usado no Facebook. Eu acho que o trabalho dela, ela levou 3 anos para conseguir 1.042.000, a Betina, né? Todo mundo tem experiência, né? Eu sou Betina, tenho 1.042.000 na minha conta, e não
Mas se ela perguntasse para mim, eu falaria assim: rapaz, você pode fazer um bocado de coisa, né? Você pode fazer um bocado de coisa. Mas tem muita gente que está achando que é assim: a vida precisa ter significado com dinheiro, com carro, com coisas. Depende de nós? Não depende. Tem gente que é triste porque não é rico. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez seja uma decepção para você, mas tem gente que nunca vai ser. E tem gente que é rico, não devia ser rico, devia ser pobre. Tem gente que acha que o significado da vida está nessas coisas que não dá. Depende de nós. O que Deus disse para Jeremias? Rapaz, acha que besteira. Não depende de você. Não se preocupe. Não diga que é criança. Foi eu que te constituí. E eu vou colocar na sua boca as minhas palavras. É isso que Deus faz conosco. Ele dirige a nossa história de forma assombrosa, de forma com que nós não percebemos. E nós deveríamos perceber porque somos algo disso. O Salmo 52 fala sobre isso. O homem que confia em si mesmo é uma ruína. Nós devemos confiar em Deus. A última coisa desse texto que eu gostaria de pensar junto com vocês está nos últimos versos desse texto, versos 9 e 10. Vamos ver juntos? Vamos lá? Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Uma coisa séria para a gente entender o sentido da nossa vida, e que a gente devia fazer isso todos os dias de manhã, é entender que nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Como é bom, meus irmãos, sentir nas mãos de Deus e crer que Ele está presente em nós, conduzindo toda a estrutura, tudo aquilo que somos e temos. Às vezes não percebemos, mas Deus, na verdade, nos põe diante de nós coisas maravilhosas, por causa da nossa fome egoísta, do nosso emocional abalado, da nossa síndrome de coitadinho, da nossa baixa estima. Nós não conseguimos enxergar a direção de Deus no meio dessa realidade que nós vivemos. Nós só consideramos aquilo que é notório aos nossos olhos. Por exemplo, se alguém chegar para mim e me der um presente de grande significado, poxa, eu encho o meu coração. E o que é um presente de grande significado? Algo que seja caro. Mas se alguém chegar e dizer assim: olha, eu não quero te dar um presente, mas eu quero te dar um abraço, muitas vezes nós dizemos assim: só isso? Você já viu essa propaganda na televisão? Só isso? Nós somos assim, nós somos egoístas, ao ponto de entendermos que só somos alvo de alguma coisa quando nós somos o centro de todas as atenções. Mas ao contrário, nós precisamos entender que nós não precisamos ser centro das atenções de ninguém que está à nossa volta. Nós precisamos ser o centro da atenção de Deus. E Deus mostra isso na sua palavra. Não se preocupe, eu vou constituir a sua história e eu vou fazer você ser uma pessoa além daquilo que você imagina. Eu vou dizer para você, eu jamais imaginei. Eu, quando jovem, na minha infância, eu jamais imaginei um dia poder estar aqui, falar da palavra de Deus, pregar para vocês, mostrar que a vida tem sentido. Eu nunca imaginei isso. Mas Deus escreve a nossa história. Deus nos ajuda a derrubar aquilo que nós muitas vezes deveríamos edificar. Mas Ele faz isso para que a gente perceba o quanto Ele está dirigindo todos os nossos passos. Mas Ele também nos ajuda a construir coisas que são importantes. O que nós deveríamos ao longo da existência das nossas vidas é perceber o quanto Deus é maravilhoso em toda a história. Eu tenho certeza que você esquece com facilidade as coisas boas que acontecem na sua vida, mas você lembra com facilidade das coisas ruins. Sabe por que nós somos assim como seres humanos?
Porque as coisas ruins, elas nos marcam com mais propriedade, e a gente diz no nosso coração que a gente não queria aquilo. E ao contrário disso, para ter sentido na vida, a gente deve encarar a vida como um todo, sejam momentos ruins ou sejam momentos bons. Foi isso que Deus disse para Jeremias. Não importa, Jeremias, se você está sofrendo, eu estou com você. Se você está feliz, eu estou com você. Sabe quem entendeu essa realidade? Foi o apóstolo Paulo. E eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. E nós precisamos aprender se nós queremos sentido para a nossa vida. Eu quero então concluir junto com vocês, respondendo então a nossa primeira indagação dessa série. Qual o sentido da vida? A primeira indagação é: não somos obra do acaso. A conclusão então que nós chegamos diante dessa expectativa é: seu nascimento não foi um mero erro ou infortúnio, e sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Essas são palavras do primeiro capítulo do livro. E aí eu concluo dizendo o seguinte: como Jeremias, somos alvos do amor de Deus, não podemos depender de nós mesmos, estamos nas mãos de Deus, por isso devemos nos alegrar com a nossa existência, independente do momento que você vive. E aí, chega diante do espelho, em vez de você olhar, tentar indagar as suas mazelas e as suas dificuldades e as suas dores emocionais, diga para você mesmo: eu sou alguém, objeto do amor de Deus, sou muito importante para Deus. É o que Deus veio dizer para você nessa noite. Abaixa a sua fronte, feche os seus olhos. Pai eterno, és um Deus bondoso, um Deus cheio de graça. Realmente, Senhor Deus, muitas vezes durante a nossa existência, como o próprio profeta Jeremias, nós questionamos, nós indagamos e às vezes até dizemos que não somos capazes. Mas o Senhor, de uma forma sobrenatural, nos mostra, Pai, que há um significado muito grande, que nós não estamos aqui como obra do acaso. Ao contrário, nós somos objeto do amor do Senhor. Somos gratos por isso, porque quando eu dependo do Senhor, quando eu olho para o Senhor, eu sei que eu não preciso da consideração de mais nada, e nem das pessoas que estão à minha volta. Eu preciso somente olhar para o Senhor, porque o Senhor é o meu amigo, o Senhor é a minha companhia, o Senhor é a minha direção, o Senhor escreve a minha história, o Senhor me fortalece, o Senhor dirige os meus passos. E nos momentos mais difíceis, ó Pai, em vez de questionar e dizer que eu não vou dar conta, eu posso olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, me conduz, me encaminha, dirige os meus passos. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor dá sentido à nossa vida. O Senhor é o real sentido. E nós fomos feitos para glorificar o teu santo nome. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós e por esse momento. Eu oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que nós possamos voltar para casa dizendo que temos real significado diante de Deus. Nós vamos ter a participação do nosso coral da igreja. Eu quero convidar os irmãos, então, a nos direcionarem em cântico. Quero pedir aos irmãos que estejam orando pelo nosso coral. E você que não participa ainda do coral, você pode participar junto com os irmãos. Basta procurar a nossa maestrina Joel e falar para ela, ou procurar um dos membros do coral. Será de grande importância
a sua participação. Vamos ouvir a canção nesse instante. Última oração. Quero
convidar você a não sair correndo. Nós temos um lanche no salão, esse lanche é de graça, você pode participar conosco. Momento para nós conversarmos, conhecer vocês. Os nossos jovens também, após o culto, fazem uma reunião de oração ali na sala dos jovens. Você é convidado também a estar conosco. Então eu agradeço a presença de todos vocês conosco. Mais uma vez, quero pedir a Deus que abençoe a vida de vocês em todas as realidades. Vamos orar nesse instante. Pai bendito, Tu és um Deus bondoso. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos constitui como alvo, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor planejou através de todos os séculos. Obrigado porque somos alvos do amor do Senhor. Nos leve para casa hoje, Senhor Deus, de forma que nós possamos indagar a nós mesmos e, acima de tudo, considerar o quanto o Senhor é precioso. Considerar, Pai, o quanto a nossa vida tem significado. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos. Rogo ao Senhor uma bênção especial sobre aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que durante a semana vão passar por algum processo que seja complicado, o Senhor esteja cuidando deles. Abençoe também aqueles irmãos, Senhor Deus, que durante o seu cotidiano vão viver alguma realidade que seja complicada. O Senhor dê força a eles e, acima de tudo, Senhor Deus, mostre a eles que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora, irmãos, que a graça de nosso bom Deus, o amor insondável de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Santo Espírito do Senhor repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.